Essa semana, o Joca, que deve estar perdido em algum lugar por aqui ou dormindo, está lá embaixo. O Joca chegou para mim e para a Regina lá em casa. Nós estávamos na sala de TV, que naquele momento não parecia sala de TV. Eu não sei se o Eli já enfrenta isso, porque a Bela é grandona, mas o Mateu não é grandão. O Mateu vai crescer. Você vai entender o que eu vou te falar agora. A Lourdes e o Nelson já entendem. Os netos, eles sequestram a nossa casa. Você passa por um lugar que você sabe que ali era uma sala de TV. Você olha. Cara, a Regina, eu lembro o dia que a Regina falou assim, eu vou dar para o Theo ou para o Joca uma piscina de bolinha. Eu falei, não faça isso, Rê. Por que dar uma piscina de bolinha para uma criança dentro de casa? As bolinhas não ficam na piscina de bolinha. Então, o prazer deles é pegar toda a água da piscina de bolinha, que são as bolinhas, e inundar a sala de TV. Então, a sala de TV é muito brinquedo. Eu fico assustado quando eu entro lá depois que eles passaram. Por quê? Tem um Tiranossauro Rex. Mas não é um. O Theo tem todos os dinossauros. E não bastasse os dinossauros, o Theo tem fantasia de dinossauro. E ele quer pôr a roupa do dinossauro. E não bastasse isso, vem o Joca atrás assim, andando que nem o T-Rex. Aí o Joca chega para mim, para a Regina, e ele fala assim, brincar lanterna? Brincar lanterna? Porque ele não forma a frase perfeitinha. Ele queria brincar de lanterna. Bom, brincar de lanterna para ele é assim. Você tem que apagar todas as luzes da casa para ele acender a lanterna, para ele começar a achar as coisas. Bom, mais do que depressa eu falei, Theo não, Joca, para brincar de lanterna, primeiro nós temos que arrumar a sala de TV. E foi legal, porque aí, como eles tinham interesse em brincar de lanterna, os dois começaram a arrumar a sala de TV. Só que, óbvio, eles não conseguem arrumar a bagunça que eles fazem. É só uma cena que eles fazem. Quem arruma, fui eu e a Rê. Eu diria para vocês que eu tenho a idade mental deles. Que eu também não consigo arrumar. Eu falo, Regina, vai orientando. O que você falar, eu vou fazendo. É muita bagunça, não é pouca. É assim na sua casa, Kaique? O Arthur já tem o dom de resgatar a sua residência para ele e transformar? É isso aí. Então, beleza. Aí nós fizemos isso. Sala de TV ficou arrumadinha. Eu olhei assim, eu falei, caramba, ela existe. Ela está aqui. Aí a gente fecha as portas, fecha tudo, apaga a luz, fica aquela escuridão, e o Joca com a lanterninha dele. Obviamente que essa cena me fez lembrar da nossa noite aqui, falando sobre o nascimento da luz. Não importa o que você vá fazer na sua casa, em termos de trabalho, se for à noite, eu vou mexer naquele quarto, naquele cômodo, naquela sala, a primeira coisa que você tem que fazer é acender a luz. Você não vai conseguir fazer nada se não tiver luz. Quem aqui já esteve dirigindo numa estrada à noite e o seu farol deixou você na mão? Tem alguém? Já? Caramba, Elis. Você é do sul mesmo, hein? Barbaridade. Tem mais alguém aqui? Já? E aí, João? O que você fez? O guarda te parou? Porque se o guarda não para, você seguia, né, na estrada. Elis, você parou ou seguiu viagem? Não dá. Não dá. Agora, quem chega a ser... Eu vou usar uma palavra pesada, mas eu vou me incluir. Quem chega a ser tão idiota quanto eu? Quem já esteve numa estrada que você olha e vai... A pista é reta. E falou, deixa eu testar. E apagou o farol só para ver como é que é. Quem já fez isso? Olá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos em 8 idiotas aqui no Débora. Você que está acompanhando aí, se quiser levantar a mãozinha e se entregar. Mas assim, eu não sei a experiência de vocês. Não é assustador? Você está com o volante. E eu falei, como seria se eu ficasse sem farol?
pum, você desliga. Cara, breu. E você está 100 por hora. Certo, você liga na hora. O duro é se não ligar. Por que é que não dá para se deslocar sem farol? Eu vou explicar para você. Porque a luz, ela revela a verdade. A luz, ela mostra a verdade para a gente. Eu estou no meu carro. A luz, ela mostra que tem uma lombada. Ela mostra a árvore, ela mostra o ciclista no acostamento. Ela mostra o cachorro passando. Ela mostra o carro que vem vindo, alguém que me ultrapassa. Ela mostra a curva. Então, por causa da luz que me mostra a verdade do que eu estou vendo, eu consigo me guiar. A gente precisa disso. Não dá para se locomover, não dá para fazer nada, não dá para a gente interagir sem luz. E por isso que a luz encanta. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com a Bela, mas o Theo eu consegui, o Joca eu consegui. O Theo já passou da idade. O Joca meio que já passou também. Mas eles tiveram uma fase de encantamento. Eu ficava pela casa com eles no colo, andando em cada arandela da sala. Cada luz dos quartos. E eu ia indo pela casa, Theo, luz. E o Joca ficava assim, luz, luz. Ele ficava encantado. Porque a luz encanta. Por que você acha que as crianças chegam em decoração de Natal, nos shoppings, e elas ficam assim? Você pode falar que é paganismo, que não é isso, papapá. Você pode falar o que você... Mas a luz, ela é encantadora, sim ou não? Tem umas casas, eu não sei no Swiss Park, mas no Alphaville tem uma casa que é covardia. O cara faz uma decoração lá de Natal, na casa dele, que o Alphaville, que é um condomínio de grife gigante, acho que todo mundo aqui conhece, tinha o concurso dos moradores. São mais de 1.500 lotes lá, ou 1.500 lotes. Começou a ficar sem graça, porque a casa desse cara ganhava todo ano. E aí eles falaram, para com esse concurso. A decoração do jardim da casa dele, é uma casa gigante, ela é maior, mais bonita, mais luxuosa que a do Shopping Iguatemi. É um exagero. Quem já viu a decoração de Amparo, lá da IP? Você não vale, né? Você veio de lá. As pessoas viajam, vocês aqui já viram? Nunca viram? Detergente IP na entrada de Amparo. Gente, eles não é uma decoração. É gigantesco, é uma cidade que eles fazem lá, é impressionante. As pessoas viajam para ir lá, parar o carro, entrar, filmar, bater foto, porque demora para ver tudo. Aqui em Amparo. Luz. Agora tira a luz disso, perde a graça. E a nossa reflexão é exatamente sobre isso. Nasceu a luz. Eu vou pedir para você ficar em pé. Eu vou ler aqui em nome de Jesus o versículo 16 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz surgiu. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelos louvores até aqui, por cada momento, por cada instante, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que ela fale com a gente, que essa reflexão ela possa trazer conforto, alento e esperança ao nosso coração. Em Teu nome eu oro, amém. Todos podem se assentar. A primeira parte desse versículo, ele diz assim, o povo que se assentava na escuridão. Eu quero refletir um pouquinho com você sobre essa parte da profecia, porque esse texto é uma profecia do profeta Isaías, que o evangelista está repetindo aqui no capítulo 4. O povo que se assentava na escuridão. Algumas traduções, o povo que se assentava nas trevas. O que é treva e o que é escuridão no contexto bíblico? Tem dois significados.
maldade e ignorância. Estar em escuridão tem a ver com maldade e tem a ver com ignorância. Você pode estar na escuridão porque propositalmente, intencionalmente, você pratica maldade, você faz a opção pela maldade, você escolhe a maldade. Mas você também pode estar em escuridão sem culpa sua, por ignorância. Você desconhece o mal que aquilo pode causar, você desconhece aquela situação e aí você cai em ciladas e armadilhas. Então, a primeira parte dessa profecia, desse texto, está falando o povo que se assentava na escuridão, o povo que se assentava nas trevas. É interessante quando você pensa que esses caras, eles estão sem ação. Por quê? O que acontecia ali em Jerusalém para que esse texto tenha a ver com esse povo? Jerusalém nessa época enfrenta violência romana, injustiça romana, opressão romana. Existe um jugo que é pesado sobre o povo, existe injustiça social romana. Então o povo está enfrentando tudo isso. O povo é um povo que tem muito medo, vive muita tensão e tem muita amargura. Parece um pouco com a nossa realidade. Era a realidade deles. Mas esse povo, ele, por causa da escuridão, lembra o que eu falei agora há pouco do carro, que não dá para se locomover. E se você tentar se locomover, o guarda te para. Entendeu? Então olha só, não dá para você andar. Presta atenção nesse texto. O povo estava assentado nas trevas. Por que o povo está assentado? Porque não dá para andar. O povo cansou. O povo cansa das trevas. O povo cansa daquela situação. O povo até que deve ter tentado alguma coisa. Mas a situação é, para onde correr? O que eu faço? Gente, nós temos uma realidade brasileira. A gente tem uma realidade que, por mais difícil que ela seja, nenhum de nós aqui quer que ela piore, quer? Tá bom assim já, não tá? A gente quer que ela melhore, mas que ela piore. A gente sempre orou, e a gente sempre ora pelos países que sofrem perseguição religiosa. Você gostaria que no país, no nosso Brasil, se instalasse algum tipo de perseguição religiosa? Você consegue pensar num cenário desse? O diácono Sidney está ali me olhando. Mas o diácono Sidney é pai de um Gustavo Piai. Que quando a guerra na Ucrânia começou, e começou a cair míssil, o Gustavo Piai morando na Ucrânia. Quando o Gustavo Piai consegue sair da Ucrânia, ele sai 10 minutos depois, o bairro dele começa a ser bombardeado. Não é isso? Cara, eu consigo me solidarizar, eu consigo ter empatia, mas eu não consigo saber que tipo de preocupação e dor é essa, porque não era o meu filho. A Sueli ora para a Bruna mudar para Campinas. Só porque ela quer que a Bruna more em Campinas. Porque ela quer a Bruna perto dela em Campinas. Porque ela não aguenta mais a Bruna em São Paulo, tão longe. E se a Bruna morasse na Ucrânia? Vocês estão entendendo? Então, esse povo está cansado, esse povo está sofrendo, esse povo está em trevas, e em trevas eles estão assentados. Eles estão assentados não é porque são preguiçosos, porque se acomodaram, é porque esse povo não aguenta mais, são séculos de opressão. E esse povo não tem forças, esse povo não tem competência para fazer as coisas. É muito interessante. O capítulo 4, ele abre com Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí Jesus é tentado pelo diabo. Jesus ele vence a tentação. E aí Jesus volta. Isso tudo que eu vou falar a partir de agora está a partir do versículo 12 aqui do capítulo 4 de Mateus. Jesus ele recebe a notícia que João Batista tinha sido preso.
Aí ele decide, para onde eu vou? E ele vai para Galileia. Ele vai para Galileia porque João Batista foi preso. E aí ele vai ficar nessa região, às margens da Galileia. Ele vai ficar naquilo que é chamado de Galileia dos gentios. Aqui vai falar que Jesus vai para essa região para se cumprir a palavra do profeta Isaías, a região de Naftali e de Zebulon. Gente, Jesus ele venceu Satanás na tentação do deserto. Ele podia fazer a opção de ir para um centro político, econômico e religioso. Ele podia ir para Jerusalém. Mas ele faz a opção de ir para Galileia, onde as coisas estão pegando fogo, onde o povo está assentado na escuridão. Eu queria que você pensasse nisso agora. Jesus Cristo, ele sempre faz a opção de ir para onde tem um filho dele, no seu pior sofrimento. E não importa se esse lugar é um lugar de escuridão, se é um lugar tenebroso, se é um lugar ameaçador, se é um lugar perigoso. Eu não tenho dúvida que lá na Ucrânia, eu não tenho dúvida que nos países perseguidos, eu não tenho dúvida que na China comunista, nesse momento, a igreja que é perseguida, ela está nos porões das casas, nas cavernas, nos subterrâneos, nos depósitos das fábricas, sem que o governo saiba, eles estão ali celebrando e louvando ao Senhor Jesus. E eu não tenho dúvida que Jesus vai nesses lugares, porque ele faz a opção de estar com o povo dele que é fiel a ele. Se a luta na sua casa está muito grande, se você está atravessando por momentos de escuridão, se você já cansou e está assentado, de cansado, não tem luz, não tem como eu andar, Jesus ele foi para Galileia, Jesus ele vai para a sua escuridão. Ele vem para a minha escuridão. Aí o texto, o versículo, continua. E aí o versículo, na sua segunda parte, ele vai dizer assim: o povo que se assentava na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz surgiu, a luz nasceu. Amém? A luz nasce. E a segunda parte piora o cenário, né? A segunda parte fala que o lugar que eles estão assentados é uma região de sombra da morte. É a expressão do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é isso? Então a luz surge. Olha que interessante. Aqueles caras, eles não tiveram contribuição nenhuma, eles não tiveram nada para fazer para que essa luz pudesse nascer. Mas a luz vai nascer no pior cenário, onde os caras já não têm expectativa nenhuma, a luz vai nascer. E a luz nasce. Ela nasce para esse povo que está em trevas. Ela nasce para quem está na escuridão. A luz nasce. O New York Times, alguns anos atrás, ele falando sobre as luzes do Natal e sobre o Natal, numa reportagem, o New York Times ele escreveu assim: o Natal representa o amor que vai vencer e através do qual nós construiremos a paz. Só que de lá para cá, os Estados Unidos como sociedade só aumentou o número de ateus, de crimes, de violência, o mundo piorou. Porque o New York Times colocou Deus fora da equação. Não dá para você acreditar em luzinha de Natal. A luz que nasce, que faz a diferença, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz a diferença. Eu lembro quando nós estivemos em Gramado, e quando nós entramos naquela van que fez o translado do aeroporto até Gramado com a gente, o guia, um monte de gente, ele falou assim: bem-vindos a Gramado. Devia ser novembro. Ele fala assim: vocês estão chegando no maior Natal do mundo. Começa em outubro, termina em fevereiro. Natal lá em Gramado.
E a gente viajou e tudo mais. Interessante, eu não sei se o Natal Luz de Gramado pensou nisso, mas eu acho que não. E quando você vai lá, é muito legal que o pessoal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os corais das crianças, os corais dos adultos, eles fazem muitas cantatas. E todos os corais lá são jovens adventistas do Sétimo Dia. O trabalho de evangelização deles, aproveitando a data, é algo incrível. Mas é interessante que quando você pega todos os estudos das possibilidades, qual seria a data mais próxima que Jesus nasceu, evidente que não é o 25 de dezembro, não dá para cravar o dia, mas dá para cravar que foi ali entre outubro e novembro. Setembro, final de setembro, mês de outubro, começo de novembro é muito raro, mas ali setembro, outubro. E eu fiquei pensando, bom, se tem algum Natal no mundo que pode acertar essa data no chute, é Gramado. Mas não dá para a gente ficar nisso. Mas o detalhe é que o New York Times, ele tira Deus da equação. E não dá para tirar Deus da equação. Por quê? Porque as luzes desse mundo, elas queimam. Essa lampadinha aqui, se eu der um passo em falso e ficar empolgado com a mensagem, eu queimo ela, eu quebro. Qualquer luz dessa aqui pode queimar agora. A luz do nosso projetor pode queimar no meio do culto. A luz do carro pode queimar e deixar a gente na mão. As luzes desse mundo, elas têm data de validade e elas vão se apagar. Mas a luz de Jesus é uma luz eterna, que ela nunca se apagará. Desde o momento que ele nasceu. O detalhe é que o New York Times não entendeu a mensagem do nascimento da luz na Bíblia. Porque a luz na Bíblia é uma luz que vem de fora, vem de outra dimensão. E é porque ela vem de outra dimensão, a esperança vem de fora. A esperança não é algo que eu domino. Sem esperança a gente não estaria aqui. Sem esperança a gente não vive. Sem esperança você não assina um contrato. Sem esperança você não casa. Mas a esperança ela vem de fora, vem de uma outra dimensão. Vem do Deus que a gente serve. Amém? Então a luz nasceu. Bom, aí na sequência, para a gente caminhando aqui para a nossa conclusão, na sequência, quando fala sobre a luz que nasce, colado no verso 16 está o 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois o reino do céu tem se aproximado. Então a grande mensagem de Cristo, para mim e para você, foi a mensagem do arrependimento. Então a luz nasce e a pregação do arrependimento começa. Quando a gente chega em Lucas capítulo 2, os versos de 8 a 10, os pastores, eles estão à noite. E esses pastores são homens simples, são homens que estão cuidando de rebanhos. E aí um coro de anjos aparece para eles. Eu acho interessante isso. Em Jerusalém, naquela noite, naquela região, os poderosos e ricos estavam nos seus banquetes, muita gente dormindo. Ninguém sabia que naquela noite algo que mudaria a história estava acontecendo. Pouca gente teve esse privilégio. E os pastores à noite, eles recebem essa visão. O texto diz, Lucas 2, de 8 a 10, que uma grande luz com aquele coral de anjos aparece para eles. E aí no versículo 10 vem a frase emblemática, eis que vos trago boas novas de grande salvação. Essa noite nasceu em Belém o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Essa palavra eis, no versículo 10, ela tem um sentido porque tem muitas Bíblias que não traz, o pessoal tirou esse eis da tradução. Na minha tem, na King James tem. Esse eis significa vejam, percebam com os olhos que ele nasceu. Em 1961, a Rússia mandou para o espaço Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro russo que foi para o espaço.
Quando ele retorna, o presidente da época da União Soviética, ele disse assim: Yuri Gagarin, nosso cosmonauta, foi para o espaço. E ele voltou de lá. E ele não viu nenhum Deus no espaço. Isso foi manchete nos jornais na Rússia. Sabe quem resolveu escrever um artigo e responder essa afirmação do presidente da União Soviética? C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um artigo com o tema O Olho que Vê. E aí C.S. Lewis ele defende a seguinte tese no texto dele. Ele fala assim: se nós acreditamos num Deus que criou todas as coisas, num Deus que criou o homem, não dá para você ir para o espaço achando que vai encontrar esse Deus no espaço. Seria muito infantil, ele fala. Deus não se relaciona com os filhos dele como se Deus estivesse no segundo andar e a gente no primeiro andar. E aí fica mais ridículo quando ele fala: Deus não mora num sobrado, onde você chega na sala de baixo e dá um grito: Deus, você está aí? Não é assim. E aí ele compara, ele fala: Deus, se é para a gente comparar, seria como Shakespeare escrevendo Hamlet. Hamlet é um personagem de Shakespeare. Hamlet nunca saberá que Shakespeare existe, a não ser que Shakespeare entre na peça, na obra de Hamlet, e conte para Hamlet que ele, Shakespeare, é o cara que criou ele. Senão ele nunca vai saber. Quando C.S. Lewis usa essa argumentação, ele diz assim: nós só descobriremos Deus e teremos uma experiência com Ele se Ele tiver a iniciativa e quiser se revelar a nós. Se Ele não quiser, a gente pode fazer o que for. A gente pode ter a grana do Elon Musk. A gente pode ter dinheiro para ir para outro planeta. Nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar. Porque Deus, Ele domina o universo. É Ele que manda no universo. Então, ele faz essa afirmação. E ele diz assim: seria incrível se Shakespeare colocasse na obra dele o nome dele para que Hamlet conhecesse ele, e Hamlet é um personagem fictício. Só que Deus fez mais. Deus ele não simplesmente escreveu no texto bíblico. Deus ele se encarnou e ele entrou na história. Deus ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Não é o que ele responde no Evangelho de João? Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, quando nasce a luz em Belém, o que o Espírito Santo está dizendo é: eis que trago boas novas de grande salvação. Ou seja, vejam, que é o significado dessa palavrinha. Olhem para esse bebê. Percebam nesse bebê. Eu estou entrando na história. Isso é graça, isso é milagre, isso é misericórdia. Eu estou entrando na vida de vocês. A luz nasceu. Por mais que poderosos, os donos do mundo, os manipuladores desse mundo, por mais que queiram perseguir, destruir a família, destruir a igreja, acabar com o cristianismo, e os movimentos são muito intensos para isso, a luz de Jesus jamais se apagará. A luz que nasceu em Belém. Poderosos nesses 2000 anos tentaram acabar com ela. Perseguições não faltaram para a igreja. Muita gente já quis acabar com a palavra de Deus com esse livro. Mas nós chegamos até aqui. E nós chegamos até aqui porque um farol, uma luz, iluminou o nosso caminho. Foi só por isso. Que jamais a luz do Evangelho se apague no vosso lar, no vosso coração e na vossa vida. Amém?